De volta com Good News. No bloco passado, você viu o trabalho de resgate de plantas no meio da área de Mata Atlântica que será derrubada para a construção do trecho norte do Rodoanel. Agora, na tentativa de garantir um futuro de vida, chegou a hora de você acompanhar o trabalho inverso, o momento do replantio dessas espécies. E também entender o que irá mudar na vida de quem mora em São Paulo, perto do futuro Rodoanel, como também para os que estão longe do traçado da rodovia. Espécies separadas, estratégia traçada. Hora de ir a campo. Bom, agora a gente vai concluir, o nosso trabalho com a realocação. Já resgatamos as plantas, agora a gente vai subir e vamos colocar elas nas mesmas condições de umidade e luminosidade que ela habita normalmente. O destino das plantas são os mais diversificados. Então a gente prioritariamente, no caso do norte, as plantas vão para as unidades de conservação próxima à rodovia. E dentro delas, a principal, sem dúvida, é o Parque Estadual da Cantareira. Além da proximidade entre as espécies, o destino dessas plantas também é traçado pelo desenho da construção. As plantas, geralmente, elas são recolocadas no mesmo hábitat que foram tiradas. Como o Rodoanel ele passa no entorno da Serra da Cantareira, ou seja, as matas ainda fazem parte, mesmo que não dentro da área de unidade de conservação, nós escolhemos pelas plantas serem desse local, serem encontradas nessa região. É muito importante que elas fiquem aqui. O procedimento é esse, cara. Se passa o nylon, passa um cordonê, esse cordão de poliéster que é mais resistente para puxar a corda. E depois a gente issa a corda. Uma subida de mais de 20 metros de altura. Mas quanto mais Luciano se afasta do chão, mais chances essa orquídea, que foi resgatada no trecho norte do Rodoanel, tem de sobreviver. Porque essa espécie costuma vegetar mais ou menos nessa altura, e aqui a gente está numa área alta, que a gente pretende que essas plantas dispersem as sementes para essas partes um pouco mais baixas, então visando que ela colonize novas áreas, dando chance dela se perpetuar por aí. Olha só o que a gente encontrou no caminho, uma paineira gigante. Ela tem quase 100 anos, uma estimativa. E olha só, olha o tamanho dela, cheia de bromélias em cima, nos galhos. E ela está aqui na área, no trecho norte, no lote 6, então ela está na área que vai passar o Rodoanel. Mas a boa notícia é que o trecho foi desviado para não derrubá-la. Aquelas que, com sorte, ganharam espaço na Arca de Noé, agora respiram novos ares. Mas e quanto ao resto? Todas as outras mudas que não couberam na caixa verde? Para se ter uma ideia da proporção dessa obra, quando finalizado, o Rodoanel terá recortado São Paulo para ligar o sistema Anchieta Imigrantes ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um total de 177 quilômetros divididos em 4 trechos. 75% da obra já foi concluída. O trecho norte é o único em construção e também o mais polêmico. Tudo porque o desenho do projeto passa por cima de parte da maior floresta urbana do país e do pouco que restou de Mata Atlântica na região, a Serra da Cantareira, considerada uma importante caixa d'água que abastece pelo menos 4 municípios. A Cantareira é uma das maiores florestas urbanas de todo o planeta. Ela está cercada por 4 municípios: São Paulo, Guarulhos, Mariporã e Caieiras. Então ela é responsável pela água de quase todos esses municípios que eu te citei, alguns grande parte, alguns pequena parte, e a floresta ela é responsável por inúmeros serviços ambientais, pela umidade, pela temperatura mais amena,
pela barreira de doenças, pela produção de bens florestais. Então, fora ela ser estoque de grande parte da nossa diversidade biológica, ela presta esses serviços gratuitamente. E mais do que isso, ela é o berço de grande parte dos nossos mananciais. A Cantareira é responsável por 50% da água que a cidade de São Paulo e a região do entorno consomem. Uma área que já tem sido bem castigada pelo crescimento imobiliário. Bom, a gente está no mirante da Pedra Grande, no núcleo Pedra Grande, no Parque Estadual Cantareira. A gente pode observar bem, é muito importante preservar essa área, a gente pode visualizar a cidade chegando cada vez mais próximo ao parque, tá? Então a gente está tendo as nossas florestas praticamente engolidas pelo crescimento imobiliário aí, industrial. E as perspectivas não parecem boas. Para complicar, a estrada teria que passar por bairros densamente povoados de São Paulo e Guarulhos, e próxima ao Parque Estadual da Cantareira, uma área com 80 quilômetros quadrados de Mata Atlântica nativa e repleta de nascentes. Daqui sai parte do fornecimento de água para os municípios que ficam nos arredores: São Paulo, Mairiporã, Caieiras e Guarulhos. Muitas pessoas podem pensar, mas o rodoanel na Cantareira, o rodoanel nas áreas do Parque da Cantareira, ele vai passar na forma de túneis. Ou seja, é uma forma de minimizar, o progresso ele é necessário, mas tem que ser preservados esses remanescentes florestais, principalmente pelas espécies que abriga e pela necessidade da água, que todos nós precisamos. Os túneis poupariam a capa verde. E quanto aos lençóis de água subterrâneos? Questões que têm tirado o sono de ambientalistas desde que a obra foi idealizada. Existiu toda uma mobilização, uma manifestação contra o projeto da perimetral, que já ameaçava impactar e suprimir a Serra da Cantareira. Foi até a partir dessa luta dos moradores que se propôs e implementou a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, que é parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A gente não podia esperar que 20 e tantos anos depois a gente sofresse a mesma ameaça, depois de tanta luta, para incorporar essa preocupação aos empreendimentos. A gente tem um empreendimento que ainda não considera a importância desses recursos naturais na região. Por conta da pressão popular, o projeto do Rodoanel sofreu várias alterações ao longo dos anos, inclusive uma mudança de trajeto. Nesse novo traçado, que realmente é um traçado que já é melhor, porque o outro traçado passava totalmente dentro da Serra da Cantareira, nesse novo traçado ainda tem prevista a supressão de 130 hectares de Mata Atlântica. Pior do que a supressão é o fato dessa supressão ser feita sem que se faça um estudo de que tipo de serviço ambiental vai ser perdido com essa supressão. Na verdade, quando se faz um projeto como esse, você tem que prioritariamente apresentar um estudo sobre alternativas locacionais. Ou seja, eu tenho a possibilidade de realizar o traçado desse local, na borda da serra, atrás da serra, mais atrás da serra, etc. Esse estudo, ele mostra a importância das espécies existentes no local, não é? E o conjunto da biodiversidade existente é demonstrado no resgate. Esse estudo não foi colocado de forma adequada, apenas se colocou o estudo atual como alternativa locacional. Então, a ausência de um estudo aprofundado de alternativas locacionais torna essa proposta inválida, porque ela tem um erro na sua gênese. Agora, dizer que isso é uma forma de você salvar a biodiversidade é uma falácia, não é? É como se nós destruíssemos a Amazônia e criássemos um banco genético. E essa preocupação é justamente o objeto de estudo do professor Antônio Manuel, que desenvolveu um mapa termal da região. É isso, professor?
Sim, esse mapa termal é resultado da interpretação de imagens de satélite. E ele mostra com muita clareza o que são as ilhas de calor na região metropolitana de São Paulo. Vemos aqui em vermelho, muito forte, temperaturas elevadíssimas devido à presença da cidade. Enquanto aqui no seu entorno vemos algumas áreas mais azuis, com temperatura mais baixa, que são áreas de mata. E onde exatamente aqui passa o trecho que vai para o Rodoanel? O Rodoanel passa, o seu traçado norte passa exatamente na área de transição entre as temperaturas mais baixas e as mais elevadas da cidade. Perfeito. Então aqui, essa região azul é justamente a Serra da Cantareira. É o Parque Estadual da Serra da Cantareira, que tem um papel extremamente importante para São Paulo, como todos nós sabemos, seja na produção de água, seja na regulação de serviços ecossistêmicos que ajudam ao bem-estar da população, ou seja, atenuam o calor, regulam os escoamentos superficiais. O Rodoanel se contrapõe a essa amenização, a essa regulação proporcionada pelo Parque Estadual da Cantareira, infelizmente. O que vai acontecer com a região? O que vai acontecer, supomos, é que haverá uma alteração dos escoamentos, haverá alteração da distribuição do calor na região norte, o centro de calor que está aqui em São Paulo vai se dirigir para norte e haverá, portanto, maiores possibilidades de inundação e uma queda da qualidade de vida. Hoje a gente tem muito claro pelos estudos científicos que uma árvore isolada, ela tem um efeito sobre o clima no entorno de 50 metros, no seu raio de 50 metros. Então, se uma árvore tem essa influência, imagina 130 hectares de florestas, que influência tem para o clima, para o abastecimento de água e para todos os serviços ambientais dessa região. Além do desmate, outras polêmicas rodeiam a obra. Cerca de 1.200 propriedades serão desapropriadas e outras 4.600 famílias também serão notificadas. A eles, restam a mobilização. Então nós estamos diante de um verdadeiro desastre ambiental na Cantareira, com o desmatamento que vem ocorrendo. Além disso, atingindo uma população de 20 mil pessoas, não é? Que são desenraizadas de seus lares, pessoas que têm ali a sua vida comunitária, ali tem creches, escolas, enfim, tem parentes, né? E essa descaracterização de comunidades atingidas por obras como o Rodoanel levam a processos intensos de perda de qualidade de vida, de espírito comunitário, gerando processos de descaracterização, violência, etc. A mudança de traçado é fundamental, que não se passe na mata, que não se removam todas essas famílias da região e que se possa otimizar ao máximo a estrutura existente, né, fazendo um projeto mais amplo, não só para transporte, mas para saúde, educação, para uma urbanização, que é como se pensa hoje o território. A gente não pode pensar um território só por uma demanda, só por uma vertente. Você tem que pensar todos os serviços que têm que ser prestados ali e todos os segmentos que têm que ser beneficiados para esse território. E a essência de tudo isso é a qualidade de vida de um cidadão. Há quem pense diferente do grupo de ambientalistas e até defenda que o Rodoanel pode gerar mais ganhos do que perdas. É evidente que uma obra desse porte, tão necessária, ele vai apresentar esse impacto. A ideia é minimizar o impacto, compensar o impacto e algumas vezes até com ganhos. Necessidades individuais em oposição às questões comerciais e planejamento urbano, que dividem opiniões e se alongam em processos judiciais. Não, existem ações judiciais, né? Existem 2 ações civis públicas contra o Rodoanel. Ela pode ser embargada, sim, a qualquer momento ela pode ser embargada. Carlos toma como base o projeto de desenvolvimento urbano do plano diretor traçado para São Paulo. A primeira questão é a questão legal, que o traçado está dentro
de aproximadamente 9 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, e o plano diretor de São Paulo prevê uma distância de 20 quilômetros para esse tipo de intervenção. Então foram 2 dos questionamentos. Da Promotoria de Habitação e Urbanismo, questionando a violação ao plano diretor da cidade de São Paulo, e das promotorias do meio ambiente da capital de Guarulhos, exatamente discutindo a questão ambiental do impacto causado por essa obra. Eu acho que a gente tem que acreditar e tem que lutar para que isso mude ainda. Normalmente as questões ambientais, elas vão sendo deixadas de lado em prol dos empreendimentos de engenharia e tudo mais, mas eu acredito que tem que ter força política dos municípios, do Estado, da União e dos moradores para exigir que seja amenizado todo esse impacto previsto aqui para a região da Serra da Cantareira. A discussão sobre o impacto do Rodoanel não é nova, mas também está muito longe do fim. Então, eu ousaria dizer que o estudo de impacto bem executado, complementado com um estudo e com uma execução factível, com metodologias como essas que a gente está propondo para o Rodoanel, a área pode ter mais ganhos do que perdas. Se continuar nesse processo de contínua priorização do transporte sobre rodas, nós vamos ter o Rodoanel 1, o Rodoanel 2, o Rodoanel 3, porque não há estrada possível para uma matriz sobre rodas, né? É preciso diversificar. Então, para a questão do Rodoanel, ainda entra a questão de discussão da matriz energética e dos modais para a mobilidade de São Paulo. Cidades como São Paulo têm que ter trens de velocidade, trens de carga, transporte por outros modelos que não só o transporte por caminhões, que é altamente poluente em função do combustível utilizado, não é? E é um transporte ineficiente do ponto de vista de volume. Só o tempo poderá dizer ou denunciar as consequências de uma obra deste porte para o meio ambiente, para quem vive rente a ela ou para a cidade que ela abraça. Pistas por onde correm muitas ideias e levam a muitos caminhos. Enquanto não se chega a um destino comum, no meio da mata, mãos delicadas tentam extrair as raízes por inteiro. Tudo muito rápido, já que logo logo tudo poderá ser perdido. Rápido também corre o filhote de rato do mato, achado dias antes pela equipe da construtora. Pois é, fica aqui uma oportunidade para repensarmos o quanto o chamado desenvolvimento pode comprometer o nosso orçamento, a nossa vida e principalmente o futuro dos ecossistemas em que estamos inseridos, não é mesmo? O Good News está quase chegando ao fim, mas antes disso, uma corrida de carros movidos a energia solar agita a Austrália. Pela frente, 3.000 quilômetros de prova. Será que os corredores chegam no destino final? A cada 2 anos, acontece na Austrália a Road Solar Challenge, uma corrida com carros movidos apenas a energia solar. Nesse ano, o evento reuniu mais de 40 equipes de mais de 20 países, formadas por estudantes de universidades, que além da tarefa de desenvolver o carro, ainda tiveram de provar se eles conseguiriam encarar a aventura. Além de científica, a corrida é também inusitada. Tudo porque a cada momento surge um veículo de design, digamos, um tanto estranho. Mas por aqui, o que importa mesmo não é a beleza. O formato do carro precisa aproveitar ao máximo a aerodinâmica dos veículos, para que haja espaço para as placas captadoras de raios solares. Pois é, mais que um desafio de velocidade, a corrida é uma prova de engenharia mecânica e elétrica, mas com requintes de competição automobilística. Tanto que ganhou categorias e níveis de dificuldade.
Tem muita coisa nova, como o regulamento e as categorias. Por exemplo, a Challenger avalia os projetos e tem muitas curiosidades que acabam atraindo inclusive as crianças, o que mostra que estamos no caminho certo, passando conhecimento e ao mesmo tempo uma mensagem. Como combustível inicial, cada competidor começa a corrida com 5 horas de quilowatts armazenados, o equivalente a 10% da energia gasta no percurso. O restante deverá ser conseguido com a super máquina. Mas vai depender da oferta que vier lá de cima. E se o sol não estiver tão generoso, ao longo do percurso há pontos de parada para recarregar os carros e também os competidores. A primeira coisa que faço aqui é colocar os painéis no sol para recarregar a bateria, enquanto os outros membros da equipe montam o acampamento e preparam a comida. Passamos a noite e no dia seguinte partimos com o nascer do sol. E como em toda a corrida, a forma como a energia é gasta durante a prova pode ou não garantir a vitória. Exemplo disso, a equipe Nuon Solar da Holanda. Ela largou na 13ª posição e conseguiu cruzar em primeiro lugar a linha de chegada, 3 horas à frente da segunda colocada, mesmo com dia de chuva. Foi tão emocionante, a chuva foi tão difícil, muito pior do que esperávamos. Estávamos realmente com medo de que tudo desse errado no final, mas aqui estamos, foi incrível. A Road Solar Challenge é o maior evento de veículos movidos à energia solar do mundo e ainda incentiva os estudantes a desenvolverem modos de aproveitar cada vez melhor as energias sustentáveis. O programa de hoje chega ao fim. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/goodnews. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau!